Meu nome é Bertolino Alves Nascimento. Nasci e me criei aqui em Conchas. Hoje 71 anos de idade, graças a Deus. Desde aos 6 anos eu fui estudar em Juazeiro, a convite da minha madrinha. E, aliás, a minha madrinha, que foi interpelada assim por minha mãe, e eu tive então que fui convidado a ir morar com ela em Juazeiro. Estive lá durante uns 10 anos, retornei e aqui busquei uma caminhada como educador, né? Foram esse principal trabalho que tive aqui na comunidade. Então, seu Bertolino, nós sabemos que o senhor foi o primeiro professor da região de Maniçoba. Então, quais foram os maiores desafios e quais foram as contribuições que o senhor deixou para a região? Bom, os desafios foram diversos, né? E entre estes eu citaria um dos quais era jovem, né? Iniciar a caminhada. Um jovem, né? Até então, a gente só tinha conhecimento que na comunidade tinha pessoas que davam a sua contribuição, assim, em períodos de seca, né? Quando as pessoas não estavam mais trabalhando. E então se me buscava alguém, né, que sabia ler e escrever e que dava um período de educação, né, na comunidade, mas isso era apenas durante a estiagem, ou seja, período que não era chuvoso. A partir do momento que caía a chuva na região, automaticamente os contratos se desfaziam e as pessoas retornavam ao trabalho. Pronto, era esse o trabalho que se tinha. E aí, um dos desafios fortes da gente quando iniciou foi esse de que eu jovem, né, porque também as pessoas precisavam ser adultos, casados, né, e que tivessem responsabilidade. Quer dizer, aí eu era jovem, né, solteiro, graças a Deus que tinha responsabilidade. Mas aí esse foi um dos grandes desafios, né? Outro desafio foi que precisava, né, ter a palmatória, né, aquele instrumento que intimidava, né, os alunos. E aí eu também, que não tinha costume com isso, foi o jeito de adaptar, porque se não tivesse palmatória, não era professor, né? E aí foi um desses desafios também. Eu creio que os instrumentos, quer dizer, a cartilha, aquelas coisas que tinham que ser mesmo aquela que se utilizava na época. Esses foram diversos desafios. Aí, mas, graças a Deus, eu acho que soube superar, né, todas essas dificuldades. E você falou contribuições? Isso. E as contribuições, eu creio que foram também diversas, porque nós deixamos, assim, um legado onde as pessoas tiveram, assim, esse respeito por nós. A gente, depois, mais tarde, a gente teve essa condição de, graças a um trabalho também catequético que apareceu para a região, e a gente teve a oportunidade de se encontrar com Paulo Freire, né? Tivemos uma semana com Paulo Freire, e dessa semana de estudos com Paulo Freire, chamado Círculos Bíblicos, né? Ele, uma pedagogia diferente, né, das atuais. E aí a gente, após esse encontro com Paulo Freire, a gente criou assim essa vontade, né,
tivemos essa coragem de poder contribuir com alguns exemplares de alguns livros, né? Fiz a história da comunidade e outros livros, né, que acho que vieram muito bem trazer assim uma contribuição forte à comunidade e também adaptar-se à cultura, né, porque as pessoas já estavam menosprezando a sua cultura e a gente entendeu de valorizar, chamar as pessoas para a valorização da nossa cultura. E isso está acontecendo até hoje. Mesmo aos trancos e barrancos, a gente percebe isso, mas ela vem acontecendo, né? E a gente tem buscado o apoio dos jovens e tal, e acho que temos conseguido. De maneira não tão eficiente, mas de qualquer forma tem contribuído bastante, tem ajudado bastante o desenvolvimento da comunidade. Então, quais as diferenças que o senhor percebe entre o início das manifestações culturais aqui na região de Maniçoba e as manifestações que acontecem hoje? Pois é, hoje o que a gente observa, né, a diferença é que, apesar dos pesares, apesar de que a gente está percebendo, né, que a televisão, né, os meios de comunicação hoje está trazendo assim uma cultura importada, a gente tem observado que isso tem influenciado a nossa gente a desprezar, né, a sua cultura. Às vezes eles se desanimam, dizem que não, isso aí já era, quer dizer, hoje o povo quer saber da televisão e tal, mas mesmo assim a gente, o nosso grupo ainda se mantém, né, naquela expectativa, eles mesmo assim, sabendo que não existe, não tem os incentivos, mas ainda conseguimos manter, né, aquelas nossas tradições, que é o São Gonçalo, que é o rezado, que é o samba de velho. Essa coisa toda ainda é tradicional e quando acontece, inclusive quando acontece algum incentivozinho, puxa, aí pronto, a coisa vai com força total e a gente percebe, né? O nosso povo é um povo festeiro, o nosso povo gosta, né, de fazer acontecer a sua cultura e é isso. Tanto assim que também até no mês de março nós realizamos o Festival de Arte e Cultura e Meio Ambiente aqui de Conchas, que não é de Conchas, mas que abrange todas as comunidades ao redor e todo mundo participa e todo mundo vai ao rio e todo mundo, né, faz dá a sua contribuição, todo mundo ajuda, todo mundo vem junto e a gente celebra assim com muito carinho, com muita dedicação essas festividades que acontecem na região. Então isso é muito importante, né? Então acho que é isso que eu tenho a colocar, só quero agradecer a vocês a oportunidade que nos dão para falar, né, da nossa comunidade, daquilo que se realiza e que se realiza bem ainda na nossa comunidade. Como disse, apesar dos pesares, mas a gente faz ainda com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação.